Bom dia, Felipe. Doutor João Ricardo, o senhor hoje está na 16ª Vara Civil em Porto Alegre, mas enquanto presidente da Associação de Magistrados do Brasil, ainda no mandato que encerrou em dezembro do ano passado, o senhor já fazia críticas à atuação do ministro Gilmar Mendes em relação à Lava Jato. O que vocês da associação já naquele momento identificavam como trabalho de Gilmar Mendes contra a operação? Exato, Felipe. Foi um momento muito difícil para o país e particularmente no cenário político, e em que nós estamos vivendo lá em Brasília e percebendo, né, que o Congresso Nacional, muitos dos parlamentares, boa parte deles estavam envolvidos num processo de blindagem em relação às investigações da Operação Lava Jato. Então, quanto mais a operação avançava, quanto mais se noticiava novas delações premiadas, maior era o movimento dos parlamentares no sentido de aprovar legislações que viessem a anular a atividade do Judiciário, do Ministério Público e da Polícia Federal. Então eram várias iniciativas legislativas que nós estávamos lutando muito e chegamos até um embate bem sério na Câmara dos Deputados, sob a influência primeiro de Eduardo Cunha, né, e depois de Rodrigo Maia, né, e também, claro, que Renan Calheiros lá no Senado, todos eles, né, envolvidos no processo de fazer andar essas legislações. Não para nossa surpresa, mas também envolvia naquele momento alguns membros, um membro do Judiciário especificamente, que era o ministro Gilmar Mendes, que atuava de forma muito clara, né, no sentido de ver essas legislações aprovadas, inclusive interferindo no trâmite juntamente com parlamentares e dando declarações na imprensa sobre a necessidade de aprovação de contenção do sistema de justiça em relação à sua atuação. Então, diante dessas circunstâncias, né, e que nós achamos inadmissível, até porque o ministro Gilmar ele dava declarações, inclusive de cunho partidário, se envolvendo na vida partidária brasileira, principalmente no momento que ele preside processos que envolvem políticos, né? Então nós fizemos uma nota pública, né, denunciando e mostrando para a sociedade o descontentamento, né, então, da magistratura brasileira naquela época, né, no ano passado, em relação à postura do ministro Gilmar Mendes. Essa situação toda de lá para cá, o senhor que acompanha a política nacional, mudou alguma coisa? As críticas fizeram Gilmar Mendes mudar de comportamento ou não? Olha, eu creio que não, né? Tanto é que ele tem se manifestado em relação à Operação Lava Jato no sentido de dar uma contida em alguns procedimentos da Operação Lava Jato. Agora, é claro que essas últimas investigações, né, com a revelação dessa gravação dele com o senador Aécio Neves, ela só vem a confirmar, né, a ação dele, e nesse caso a matéria que trata é o abuso de autoridade, que é uma legislação notoriamente casuística, direcionada a neutralizar o judiciário, né, isso mostra o quanto ele exerce essa atividade completamente incompatível com a função de um juiz, né, principalmente de um ministro supremo, que é um órgão de cúpula do Poder Judiciário. O senhor é um juiz de carreira, representou já a magistratura brasileira. Tem muita política, eu sei, ninguém é ingênuo de nós em pensar, eles são indicados politicamente, eles têm toda uma tramitação que tem que ocorrer, inclusive no Senado, com votação no Senado, para chegar ao Supremo Tribunal Federal, mas tem muita mistura da política no Supremo Tribunal Federal, no dia a dia, e os ministros brasileiros não falam demais, hein? Olha, a maioria não, né? Eu percebo que são raras as exceções, mas são exceções por se tratarem de membros do órgão de cúpula do judiciário, elas acabam impactando muito.
É claro que o modelo de escolha dos ministros do Supremo tem um composto de política, mas ele não é um sistema de todo ruim, ele é um sistema que vigora nas maiores democracias do planeta. E agora, claro que isso é uma questão cultural, depende da maneira com que a classe política e os personagens, né, que se envolvem num processo de escolha desse se comportam. Né? Nós temos esse problema cultural no Brasil, tanto é que o fisiologismo, o filhotismo, né, o nepotismo e outras práticas completamente antirrepublicanas, né, e pessoalizadas da política, que nós temos que abolir. E isso acaba também, de certa forma, afetando a escolha dos ministros, onde esse componente político ele é se torna muito mais importante do que o componente jurídico, a experiência jurídica e a biografia do candidato. Quer dizer, é claro que nós temos que superar isso, não adianta criar modelos perfeitos que não existem, desde que eles se tornem vulneráveis diante do comportamento dos atores desse processo. E é o que acontece na escolha dos ministros. Nós temos muito desse componente, né? Isso não quer dizer que os ministros que foram escolhidos são pessoas que não tenham condições, ao contrário, nós temos excelentes juristas no Supremo Tribunal Federal, mas tem esse viés, né? Tipo, o ministro Gilmar Mendes, ele tem um perfil muito mais para membro do Executivo ou do Legislativo do que membro do Judiciário, né? Porque ele se porta se envolvendo no debate político, né? Inclusive muitas vezes de processos, de pessoas que estão envolvidas em processos sobre a presidência dele ou que ele vai julgar. Então isso é um comportamento que nós, como juízes, né, que somos de carreira e que vivemos com um conceito de atuação dentro do Poder Judiciário, nós repudiamos, né, e muito esse tipo de comportamento. Em artigo no jornal o Globo, o Alan Grip coloca o seguinte, que a ação de Gilmar Mendes atinge pilares fundamentais da Lava Jato. Em menos de 24 horas, o ministro, hoje presidente também do Tribunal Superior Eleitoral, né, inclusive está falando em rever o voto dele da segunda instância, né, a prisão em segunda instância, e que a delação da JBS seja homologada pelo plenário. E aí o Alan Grip, no artigo, lembra o seguinte, que ele atacou tanto as relações quanto o cumprimento da pena em segunda instância, que ele ajudou a aprovar, foi 6-5, e se ele mudar o voto, o ministro Barroso já disse que seria uma incoerência danada, mas se ele mudar o voto vira 6-5 ao contrário, né? E aí nós temos o fim dessa questão, né? Gilmar quer submeter o acordo de Joesley Batista da JBS, já homologado por Edson Fachin, ao plenário do Supremo. Se isso ocorrer, criará um ambiente de insegurança e desestímulo para futuras colaborações. Também passou a defender a revisão da regra para o cumprimento de penas, contrariando sua própria posição em 2 votações anteriores, em fevereiro e outubro do ano passado, ou seja, há apenas 7 meses. O que mudou de lá para cá? Essa insegurança que pode ser criada a partir disso. Veja bem, é muito apropriada a colocação do articulista. Esse é um comportamento que nos traz insegurança, né? Como, vamos dizer, cidadãos, como jurisdicionados, né, do Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, parece que os julgamentos eles atendem um preceito de casuísmo, não é? E não uma questão jurídica de formar uma jurisprudência, de ter um entendimento ou de ter uma previsibilidade no sentido de qual o comportamento do Supremo Tribunal Federal. Isso tensiona demais esse momento de crise, que o Judiciário tem que pacificar essa crise política que nós vivemos. Veja, a maneira com que o ministro Gilmar Mendes se porta, né? Ora tem uma posição, ora tem outra. Casualmente todo mundo identifica qual é, né, a sua relação política. Ele tem uma relação política com um determinado partido e as decisões dele acabam mudando dependendo do tipo de réu quem está envolvido. Quer dizer, nem sempre coincide, né, da decisão ser favorável ao partido que todo mundo sabe que ele pertence ou contra o partido que ele não gosta.
Mas a questão é que isso gera uma insegurança e uma instabilidade muito grande. Eu não tenho, como cidadão, segurança de que o pleito eleitoral presidido pelo ministro Gilmar Mendes tenha lisura, pelo comportamento que ele tem tido na mídia, né? A forma com que ele se conduz como magistrado. Então ele gera essa insegurança. Eu não estou afirmando aqui que vai ter tendências ou não, eu estou dizendo que ele não gera essa segurança. E o juiz, ele tem que dar uma segurança à sociedade de que os processos democráticos que ele preside, que são as eleições, estão sendo conduzidos na mais alta lisura. Então, esse é um problema, é um comportamento que não cabe a um ministro do Supremo gerar esse sentimento na sociedade. Então, isso é uma das críticas, né, que se faz a ele e que eu tenho como muito presente, né, essa posição, no sentido de que ele realmente gera essa instabilidade dentro do sistema de justiça. Deveria ele, nesse momento, dizer o seguinte: bom, em função das minhas posições, de todas as minhas conversas e meus envolvimentos, estou me retirando da presidência do TSE e ou até abrindo mão da cadeira de ministro, da forma como ele articula politicamente? Ele não vai fazer isso, mas deveria fazer? Claro que deveria. Eu acho que seria muito melhor para o país se ele fizesse isso. Até porque a semana que vem começa o julgamento da chapa Temer e Dilma, né? Pela biografia de declarações dele, né? Por todo o histórico dele, o sentimento que se tem, existe, né, uma expectativa da sociedade que o TSE vai cassar o mandato, né? Vai cassar a chapa, e uma expectativa e uma demanda muito grande para o desdobramento dessa cassação. Ou vai ser eleição direta ou eleição indireta, né? No caso, isso é um dado importante nesse processo, né? Se o país vai passar a régua, e eu acho, na minha opinião pessoal, eu acho que as mazelas da democracia se cura com o voto, né? A soberania popular tem que se impor nesse momento, é o momento de se fundar um novo pacto social, e esse pacto social se faz com candidaturas, chapas, novos compromissos com a sociedade, e isso se dá através do voto. Quer dizer, esse é o momento do povo escolher um novo caminho e não fazer eleição direta com esse Congresso que está aí, que é o pior Congresso de todos os tempos. Eu vivi em Brasília ano passado, essa legislatura toda, né, os 3 anos, e saí no ano passado de lá. Eu vejo que os partidos políticos foram abolidos, porque esse Congresso é o Congresso da Lava Jato, é o Congresso que a Lava Jato denunciou, é o Congresso de Eduardo Cunha, é um Congresso que foi comprado, né? Praticamente quase todo ele é comprado. Todas as campanhas foram financiadas por esses recursos desviados de empresas públicas que envolvem empreiteiras. Quer dizer, é um Congresso que está comprometido com seus financiadores de campanha. Então nós temos que passar a régua nisso. Sem fazer isso, nós não conseguimos decolar. Nós estamos vivendo aí reformas que a sociedade não quer, para se perceber a falta de legitimidade desse Congresso. Sobre o discurso que são necessárias, mas a sociedade não quer. Essa é a grande questão. Ou a Constituição está errada, ou muda a Constituição, ou está lá escrito que todo o poder emana do povo. A sociedade não quer essas reformas, a sociedade diz que não quer essas reformas. E esse grupo que está no poder, que é um grupo notoriamente envolvido, né, com esse esquema monstro de corrupção que nós vivemos no país, está querendo tocar uma reforma de previdência trabalhista, por exemplo, sem se fazer reforma política, né, que é a primeira coisa que está na antessala dos problemas brasileiros, é a reforma política. Isso teria que ser feito antes. Agora, eleição direta, isso vai ser decidido por um TSE que é presidido por um ministro que tem essa biografia que nós estamos discutindo aqui. E eleição, sinceramente, nessa hora, o ideal, se todos eles tivessem vergonha na cara, eram eleições gerais. Exatamente. Que não vai acontecer. Seria eleição geral. Nós elegermos um novo Congresso, uma nova presidência, novos governadores, aí já aproveita e faz tudo, né? Novos governadores. Seria o ideal. Esse seria o ideal, né? Eles terem vergonha na cara porque esse Congresso aí ele está deslegitimado.
né? Porque o que se revelou na Operação Lava Jato é que a eleição foi fraudada, os mandatos foram comprados, né? Não há representação, há uma fraude na representação. Isso está de forma muito clara revelado nas investigações desses crimes de corrupção. Então, isso só se cura de uma maneira, não é o Poder Judiciário que vai curar, é a democracia, a sociedade, né, votando e escolhendo novos governantes. Agora, claro que se tiver uma eleição para presidente da República, isso aí já é um passo no sentido de discutir o comportamento do Congresso Nacional. Porque no momento que tiver um presidente legitimado pelo voto popular, ele vai poder formar uma base parlamentar em cima dessa legitimação que é o voto. Então isso supera uma série de problemas, nem todos. É evidente que nós não vamos fazer milagre com uma eleição, mas esse é um caminho. Esse é um caminho de legitimação democrática que valoriza a vida republicana. Agora, um presidente indireto eleito por esse Congresso, eu vivi lá dentro, no ano passado, não havia nenhum interesse da base das lideranças políticas em representar a sociedade brasileira. Nós tínhamos lá uma demanda de legislação, de modernizar legislações, e só se via medida provisória favorecendo instituições financeiras que hoje se revelam que foram compradas, só se via iniciativas no sentido de criar crimes contra juízes e promotores que envolve a sua atuação, né, como se fosse encomendado para a questão da Lava Jato, para a questão de outras operações de grande vulto que hoje atingem, né, a comunidade política e econômicas do país. Quer dizer, sim, isso nós presenciamos, testemunhamos lá dentro, né, do Congresso Nacional. Estamos conversando com o juiz gaúcho João Ricardo Santos Costa, ex-presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros e também da Ajures. Para fechar, doutor João Ricardo, quando o senhor fez aqueles artigos, se posicionou contra as atitudes de Gilmar Mendes, qual foi a repercussão da época? Alguém avançou nesse processo dentro do Congresso? Como é que foi isso? Olha, nós tivemos ou no próprio apoios STF, né, públicos, né, em relação a essa manifestação. Gerou uma demanda muito grande, depois teve 2 pedidos de impeachment dele, se eu não me engano, 1 ou 2, já tinha tido anteriormente, né? Mas também muitos apoios velados, né, de pessoas que não faziam publicamente, mas vinham com denúncias e coisas que, né, claro que se você vai fazer uma denúncia contra alguém ou criticar alguma postura de alguém, você não vai se basear em dados que vieram através de uma conversa ou muitas vezes uma notícia muito esparsa, enfim. Mas a nossa postura foi em relação àquelas questões, aqueles fatos concretos, né? Aquelas posturas que ele vinha tendo através de declarações, através da influência com políticos que eram reveladas e que nós sabíamos, muitas delas, é evidente que nós não poderíamos levantar, olha, ele telefonou para esse ou aquele senador, mas agora, né, com esse telefonema e com essa última delação desse grande grupo econômico que está envolvido nessa delação, se revela, né, que realmente havia influência dentro do Senado para a aprovação de legislações que vêm afetar o sistema de justiça a ponto de comprometer as investigações hoje e futuramente, né, desses crimes de corrupção de grande escala. Doutor João Ricardo, obrigado ao senhor aí, um excelente dia de trabalho. Bom dia, Felipe. Eu que agradeço a oportunidade de conversar com vocês.